Salve, salve, prezados alunos, bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje, na verdade, é a parte 2. A primeira parte nós já fizemos, falamos sobre densidade, sobre pressão, conceitos básicos aí da hidrostática. Nessa segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre pressão hidrostática. Na verdade, é a aplicação do conceito de pressão, o conceito genérico de pressão, que se lembra, força sobre área, em fluidos, mais propriamente em líquidos, tá? Então, existe um teorema que é chamado Teorema de Stevens, e esse teorema ele vai quantificar, digamos assim, qual é a pressão provocada por um líquido em um determinado ponto, uma determinada profundidade. Então vem comigo que eu vou mostrar isso para você. Muito bem, gente. Então vamos imaginar aqui um becker, um copo, alguma coisa com determinado fluido, né? Vamos imaginar que esse fluido aqui é água, e essa água então aqui ela está confinada, né? Devido à força peso, né? Então você tem uma força gravitacional, e devido a essa força peso da água, do líquido, sobre a sua base, ela exerce uma pressão. Então, né, vocês sabem que a força-peso, né, o peso do líquido é igual a massa vezes a gravidade. A aceleração da gravidade é para baixo, é um vetor, logo o peso também está para baixo. Então vamos representar aqui a força-peso, que é a força gravitacional do líquido, e esse peso de todo o líquido está agindo sobre a base do nosso reservatório, isto é, sobre a parte inferior. Na verdade, eu posso fazer análise sobre qualquer ponto, mas essa demonstração que eu vou fazer de forma um pouco mais simplificada para você entender o conceito de pressão hidrostática. Depois a gente pode generalizar para qualquer ponto em um fluido. Então, o peso está agindo aqui na base, essa base tem uma área A, logo a pressão, né? Então aqui, ó, eu vou detalhar, né? Eu vou deixar bem claro para você peso, né? Então aqui, ó, peso. E a pressão é igual a essa força, né? Que no caso é a força peso, sobre a superfície, que é a área aqui na base do nosso recipiente. Então a pressão hidrostática, que é a pressão provocada pelo fluido na sua base, é igual a força-peso sobre a área. Essa força-peso é igual à massa do líquido vezes a aceleração da gravidade sobre a área, que é a superfície, né? Superfície aqui de baixo. Como que nós calculamos a massa de um líquido? Põe na balança, tá? Mas em geral a gente não coloca o líquido na balança, em geral a gente não mede a massa dos líquidos. Em geral a gente determina o volume do líquido e a sua densidade. Então lembrando lá do conceito de densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume, a gente pode determinar a massa a partir do produto da sua densidade pelo seu volume. Então eu vou substituir essa densidade do líquido vezes o volume aqui na massa. Então a pressão hidrostática, que é a pressão aplicada pelo fluido na sua, né, num ponto qualquer, no caso na sua base, é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área da superfície aqui inferior da base. Tá? Bom, uma outra coisa importante aqui é que o volume que nós temos é o volume do líquido. Esse volume, observe que esse recipiente é um cilindro, esse volume é determinado então pelo produto da área da base pela altura do cilindro. Então, mais uma vez, ó, volume de um cilindro, área da base do cilindro, vezes a altura, no caso a altura da coluna de água, a altura, então, da água que está ali no reservatório. Então, substituindo, vou substituir agora em outra cor aqui, ó, a área da base vezes a altura aqui no lugar do nosso volume, a pressão hidrostática é igual a densidade D vezes o volume, que é a área da base, vezes a altura da coluna de água, vezes a gravidade, sobre a área. De forma bem conveniente, eu já vou colocar a área aqui ó, embaixo, né? Porque a gente vai cortar isso. Então, corta a área com área. E a pressão hidrostática, que é a pressão provocada pelo fluido, é igual a densidade. Eu vou deixar a gravidade antes aqui, ó, eu posso alterar a ordem aqui desses fatores, isso não vai interferir no produto, vezes o H, que é a profundidade. Esse H, então, é a altura da coluna. Isso é até bom, né, destacar que esse H é a altura da coluna de água, da coluna do líquido,
ou também, em muitos casos, vai ser a profundidade. Então, observe que essa pressão hidrostática depende da densidade do líquido, porque a densidade vai interferir no peso, depende da gravidade, porque a aceleração gravitacional está relacionada, então, com a força, né, peso que a Terra exerce sobre o líquido, e depende, sobretudo, né, a nossa principal variável aqui da lei de Stephen é o H, que é a profundidade, isto é, quanto maior a profundidade que você está, maior a pressão. Né? E isso a gente percebe, por exemplo, quando está mergulhando numa piscina, está mergulhando no mar, né? A gente percebe que quanto mais fundo a gente vai, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Mas esse conceito de pressão hidrostática é um conceito relacionado somente à pressão do fluido. Só que a gente sabe que quando a gente está na Terra, a gente tem, além da pressão do fluido, a gente tem a pressão atmosférica. Então vem o conceito de pressão absoluta. Como que a gente calcula a pressão absoluta dentro de um fluido, ou chamada pressão total, né? A pressão absoluta é a pressão total. Essa pressão total, ou pressão absoluta, é igual à pressão hidrostática, que é do líquido, mais a pressão externa, que é a pressão atmosférica, porque a atmosfera ela também exerce uma pressão na superfície que é transmitida para todo o líquido. Então essa pressão absoluta é igual a D vezes G vezes H, né, que é a profundidade, mais a pressão atmosférica da atmosfera. Pressão da atmosfera vai ser um assunto para a próxima aula. A gente precisa definir muito bem, né, o que é a pressão da atmosfera, tal. Por hora, gostaria só que vocês se atentassem ao valor da pressão atmosférica, que é igual a 1,01 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Isto é, se eu destacar 1 metro quadrado aí no chão, se você olhar para 1 metro quadrado, né, faz aí com um giz, com um tijolinho, alguma coisa, uma marca de 1 metro por 1 metro, a pressão da atmosfera nessa superfície é de 1,10 vezes 10 elevado à quinta newtons. Isso equivale a 101 mil, então essa pressão da atmosfera, 101 mil, aproximadamente, né, newtons aplicados sobre cada superfície com 1 metro quadrado. Tá? Isso aqui também pode usar Pascal, né? Pascal. Uma última observação que eu tenho a fazer com relação ao uso aí da lei de Stephen e das grandezas aqui que entram, né, o DGV. Então, essa densidade, acostume-se a utilizar em quilograma por metro cúbico. Por que isso? Porque a gravidade, em geral, a gente usa 10 ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, para não dar problema aí nas tuas unidades, é bem conveniente que você use a densidade em quilograma por metro cúbico, porque a gravidade está em metro por segundo ao quadrado. E a profundidade, daí, ou a altura da coluna de água, você vai também usar em metro. Então, aí uma boa dica, né, para você evitar erros que são bem comuns, na verdade, erros aí de unidades, porque a gente costuma, em algumas situações, misturar as unidades, nem sempre isso é conveniente. O ideal é, se você quer uma resposta na unidade do sistema internacional, no caso pressão é newton por metro quadrado, use densidade, use a gravidade e a profundidade nas unidades do SI, que daí não tem erro, tá? Não vai ter erro. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre o Teorema de Stephen, nessa parte 2 aí da aula 9. E, basicamente, é isso. Espero, então, que eu tenha ajudado, que você tenha entendido um pouquinho melhor aí sobre o conceito de pressão hidrostática e de pressão total. Até a próxima aula.